Ora viva, sejam muito bem-vindos ao Magazine Verde e à primeira, de resto, de uma série de 18 edições que vamos levar até si, com o intuito de lhe dar a conhecer as fantásticas riquezas naturais de que dispomos nos Açores. Trata-se de um património de enorme diversidade, invejável à escala mundial e que por isso importa conservar e proteger com todas as nossas forças. A proteção e a manutenção da diversidade biológica, dos valores geológicos, dos recursos e valores naturais e até mesmo culturais que lhes estão associados não é uma tarefa fácil. Importa lembrar que nos Açores existem mais de 120 áreas protegidas. No seu conjunto, totalizam 180 mil hectares de área terrestre e marinha. O primeiro convidado deste nosso programa, o Diretor Regional do Ambiente, Sr. Diretor Hernani Jorge, muito obrigado por nos fazer companhia. Por tudo isto que acabamos de enumerar, o Sr. Diretor Regional ocupa um cargo de enorme responsabilidade. Como é que lida com isso no seu dia-a-dia? É naturalmente uma função extremamente exigente, sobretudo por aquilo que é o âmbito de competência da Direção Regional do Ambiente, que vai desde o ambiente em geral, a conservação da natureza, a preservação do património natural, passando pelas questões da fiscalização, monitorização e do próprio licenciamento e avaliação ambiental, mas também nas áreas dos recursos hídricos e do ordenamento do território. Um vasto conjunto de competências e de atribuições que tornam extremamente exigente quem desempenha estas funções e que só é possível levar a bom porto e produzir um bom trabalho graças à equipa extremamente empenhada e extremamente competente de colaboradores da Direção-Geral do Ambiente espalhados pelas 9 ilhas do arquipélago. É uma experiência extremamente enriquecedora, extraordinária. Também só assim é, graças a esse trabalho extraordinário de toda uma equipa magnífica da Direção-Geral do Ambiente. É uma herança natural muito vasta, que implica com certeza uma gestão rigorosa, que acredito ser extremamente complexa. A criação dos parques, ou da figura dos parques naturais de ilha, vieram dar alguma eficácia às respostas que temos que dar neste setor? Sim, não tenho dúvida nenhuma disso mesmo. Como disse, a região tem um conjunto de 123 áreas classificadas em todas as ilhas, ocupando 24% do território terrestre das ilhas, mas uma parte significativa também no território marinho e integradas também nos parques naturais de ilha. E por esta dimensão era fundamental que existisse uma estrutura de gestão integrada e coerente. Os parques naturais de ilhas vieram trazer precisamente isso à gestão das áreas classificadas da região. Temos 9 parques naturais, correspondendo cada um ao território terrestre e o território adjacente marinho de cada uma das nossas ilhas, com estruturas de gestão próprias, os parques naturais, o diretor do parque natural, na dependência e na tutela da Direção Regional do Ambiente. Esta estrutura permite, naturalmente, ter uma abordagem, como já disse, integrada de todo este património natural do arquipélago e fazer uma gestão que não seja casuística, área a área, espaço a espaço, e implementando medidas e critérios comuns e uniformes em todas as áreas classificadas da região. Portanto, do seu ponto de vista, do ponto de vista orgânico, atingimos aquilo que pode ser considerado a perfeição em matéria de gestão, não é? De uma unidade de gestão integrada. Sim, em termos de estrutura, a estrutura parece-me adequada. Aliás, tem sido referida em vários fóruns como um modelo exemplar, um modelo a ser replicado e a seguir em outros espaços, não só do território nacional, mas mesmo no estrangeiro. O exemplo dos Açores é referenciado nos meios académicos e científicos e que abordam estas questões da preservação e da gestão do património natural como um exemplo relevante, mas ainda há naturalmente um longo caminho e um constante caminho a percorrer naquilo que diz respeito à valorização, à preservação do nosso património natural, numa perspectiva que tem de ser de equilíbrio entre todas as componentes da ecosfera, do nosso espaço e do nosso território, e que todos os dias faz com que tenhamos
que pôr e implementar ações e medidas em prática com vista a esse objetivo de desenvolvimento sustentável e de preservação do nosso património natural. Essa era uma das questões que tinha para lhe colocar. Como é que se olha para os Açores nos fóruns internacionais que frequenta? O que é comum ouvir daquilo que são os seus congêneres neste setor? Em primeiro lugar, a relevância que atribuem ao nosso património natural, à beleza também da nossa paisagem, porque o património natural não é exclusivamente paisagem, mas é também paisagem. Os Açores têm, felizmente, muitas e extraordinárias paisagens naturais e integradas, grande parte delas, em áreas classificadas e em áreas dos parques naturais para projetar e promover nesse âmbito, e tem um conjunto de biodiversidade, quer no campo da fauna, quer no campo da flora, extremamente relevante, com endemismos, ou seja, espécies próprias da região, também extremamente relevantes do ponto de vista não só da conservação da natureza, mas também do ponto de vista académico, do estudo e do desenvolvimento do conhecimento. Uma das nossas principais armas de defesa deste nosso riquíssimo património, creio eu, passará pela educação, pela sensibilização ambiental. Concorda comigo, Sr. Diretor? Não há dúvida nenhuma relativamente a esse aspecto. Daí que a educação e sensibilização ambiental, que é também uma área da nossa responsabilidade, integrada na Direção de Serviços de Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental, é um dos campos de ação extremamente relevantes da nossa atividade, numa ação que tem sido essencialmente dirigida a públicos mais jovens, ao público escolar, sobretudo, mas que temos, nos últimos tempos, procurado alargar a outros público-alvo, com o intuito de não só sensibilizar outras componentes da nossa população, mas também alargar o âmbito da nossa ação, seja no caso concreto dos empresários em geral. Aliás, um dos campos em que a sensibilização, eu não diria tanto a sensibilização ambiental, mas a sensibilização para o desenvolvimento sustentável e para a sustentabilidade pode e deve ser feita, exatamente junto dos empresários, potenciando o valor económico do nosso património natural, quer no que ele pode representar e já representa em termos de animação turística, os centros ambientais da região que se espalham pelas 9 ilhas, e essa rede de centros ambientais é também um valor importante e uma infraestrutura fundamental para esse efeito. Os próprios parques naturais, através de um conjunto de ações que temos desenvolvido, por exemplo, da formação de guias dos parques naturais para disponibilizar precisamente para esses operadores poderem utilizar colaboradores formados e conhecedores daquilo que é a realidade do nosso património natural nos seus negócios e nas prestações de serviço que prestam àqueles que nos visitam, é também um campo extremamente importante nessa sensibilização para o desenvolvimento sustentável e muitas vezes podermos demonstrar aos mais céticos, eventualmente, que o valor, neste caso o valor económico, não passa necessariamente por soluções que tenham de ser inimigas ou contrárias à preservação do património natural e muitas vezes a mais-valia pode estar precisamente na valorização e na projeção desse valor natural. Portanto, na sua opinião, temos conseguido potenciar desenvolvimento sustentável sem pôr em causa esta nossa herança natural, não é? Sim, creio que temos. Acho que a realidade, o estado de conservação do património natural e do valor natural da região evidencia isso mesmo e temos tido o crescimento e o aparecimento de empresas na área da animação, da promoção turística, ligada, por exemplo, às atividades náuticas, às atividades de passeios na natureza e de conhecimento da exploração da natureza, com impacto social e económico extremamente relevante, mas que também elas próprias têm acrescentado valor àquilo que é o conhecimento, ou melhor conhecimento desse nosso património, e por outra via, também uma maior consciencialização desses operadores e da população em geral para a importância da preservação deste património natural. Um programa que nós temos direcionado, por exemplo, para as empresas, é o programa Parceiros dos Parques, que visa precisamente estabelecer parcerias com essas empresas, criando condições especiais para a sua operação no âmbito dos parques naturais e comprometendo-os também a desenvolverem ações mais amigas do ambiente e a promoverem os valores naturais naquilo que é a sua atividade empresarial cotidiana. Em matéria de investigação, há uma colaboração forte, permanente, com universidades dos Açores. Recordo-me, por exemplo, as questões relacionadas com a proteção da avifauna, da atividade marinha. Existem boas plataformas de cooperação? Sim, existem. Nós temos um contato permanente, diário, praticamente,
com a Universidade, se não de uma forma institucional e direta, de uma forma mais informal com os cientistas e com os professores e com os investigadores da Universidade dos Açores, desde o Departamento de Biologia, do Departamento de Ciências Agrárias na Ilha Terceira, do Departamento de Oceanografia e Pescas no Faial. Portanto, são departamentos e são setores da Universidade dos Açores em que temos uma colaboração estreita, extraordinária e fundamental para o conhecimento, que é determinante para uma boa decisão política. Nós, sem conhecermos e sem estarmos bem instruídos relativamente àquilo que deve ser a ação e a decisão política, dificilmente tomaremos decisões acertadas, e nesse contexto o papel da Universidade e dos seus investigadores no desenvolvimento da investigação, no aconselhamento e desenvolvimento de parcerias técnicas é fundamental e tem sido, como lhe disse, constante, praticamente cotidiano. Em matéria de áreas protegidas, o que é que lhe suscita, Sr. Diretor, maior preocupação? Existe alguma área protegida que esteja no seu foco de forma mais recente e que suscite a sua maior atenção, ou nem por isso? Como disse, são 123 áreas classificadas, todas elas distintas, com problemas e com potenciais diversos. Há, naturalmente, algumas áreas em que, designadamente, o combate às espécies invasoras da flora, e que temos feito e incrementado nos últimos anos, é absolutamente fundamental e tem de prosseguir, sendo muitas vezes um trabalho inglório, porque o verde das nossas ilhas advém de alguma coisa, desde logo da qualidade dos nossos solos, mas também da quantidade de pluviosidade que temos anualmente. E todos nós sabemos, até quanto mais não seja nos nossos pátios, nos nossos jardins, que combatemos uma infestante ou arrancamos uma infestante num dia e poucos dias depois elas voltam a ocupar esse espaço. Portanto, o combate à flora invasora é um dos grandes problemas que a região tem do ponto de vista da preservação da sua biodiversidade e que, pese embora o tremendo esforço que fazemos, quer recorrendo a serviços externos, quer através das nossas equipas operacionais, dos serviços de ambiente de ilha, em algumas áreas classificadas, é um processo em que ainda há muito a fazer e uma preocupação que temos, que passa, por exemplo, pela reintrodução de flora endémica em algumas dessas áreas. Em outros espaços temos que acompanhar e temos algumas preocupações relativamente àquilo que são as pressões no sentido da procura, do uso e da fruição desses espaços e que nos obriga a impor regras e critérios de utilização, como, por exemplo, taxas de ocupação ou taxas de acesso, que nem sempre são bem vistas ou bem aceitas, mas que são fundamentais para se conseguir esse equilíbrio e a perenidade que queremos dar a esses valores naturais que existem nesses espaços. Portanto, temos, para responder de uma forma sintética e conclusiva à sua pergunta, temos preocupações com todas as áreas classificadas, umas mais acentuadas em alguns espaços do que noutros, mas o que é fundamental é que, genericamente, nos mantenhamos atentos e tenhamos uma monitorização e um acompanhamento constante de todos esses espaços, por forma a garantir e até melhorar e recuperar, porque fazemos ações de recuperação de património, de habitats e de espécies em algumas dessas áreas, esse valioso património natural. Há pouco chegávamos à conclusão que o desenvolvimento económico não tem necessariamente que ser um inimigo da proteção ambiental. No entanto, em termos turísticos, a natureza é o nosso cartão de visita. Considera que ainda temos bastante margem de crescimento sem termos que constantemente estar a pensar no impacto negativo que isso pode ter no nosso património natural? O que eu lhe digo é que, independentemente do crescimento que venha ou não a ocorrer, essa preocupação tem de existir permanentemente. Uhum. Muitos dos problemas com que nós nos deparamos, seja a introdução de espécies invasoras, seja uma pressão exagerada sobre determinados espaços do nosso território, resultam inevitavelmente
quase na sua totalidade da ação do homem, da ação antrópica. E, portanto, seja por via das ações tradicionais ou da ocupação tradicional do território que é feita pelos que aqui habitam, pelos nossos concidadãos, seja por aqueles que nos visitam esporadicamente como turistas e procurando esses espaços, temos de ter uma preocupação constante e cotidiana sobre aquilo que é a carga possível do homem sobre a natureza e alguns espaços naturais do nosso território, e isso nós temos constantemente. Já tínhamos, temos agora e não podemos deixar de ter no futuro. Inegáveis são também, de facto, os investimentos que temos levado a cabo na área da gestão de resíduos e agora recentemente na sua valorização. Temos metas muito boas para alcançar, mas já com resultados efetivos e dignos de relevo, Sr. Diretor. Sim, é verdade. Esse é um dos casos que há pouco me referi em termos de infraestruturação, que está neste momento praticamente terminada e concluída. E em que não haverá necessidade de fazer investimentos dessa ordem de grandeza num futuro próximo, mas que é fundamental continuar a investir no adequado funcionamento desses sistemas. E só um número comparativo, que dá nota da evolução que tivemos nos últimos anos. Em 2012, a região valorizava, por via da valorização material, a reciclagem ou a compostagem dos orgânicos, 13% dos resíduos urbanos gerados no arquipélago. E os restantes 87% eram encaminhados para eliminação em aterro. No último ano, 2015, passámos de 2012 13% para 2015 31% de valorização, com a consequente diminuição da deposição em aterro, sendo que já tivemos no final de 2015 alguma eliminação por valorização energética na incineradora da Terana, na Ilha Terceira. Portanto, estamos longe e ainda há um longo caminho a percorrer, em termos daquilo que são os objetivos e as metas europeias, nacionais e regionais neste domínio. Aliás, recentemente aprovámos o PEPGRA, o Plano Estratégico de Prevenção e Produção de Resíduos gestão de resíduos da região, que prevê metas para as ilhas populacionalmente de menor dimensão de valorização de 85%, que neste momento já atingimos nas Flores e na Graciosa, e de 50% nas Ilhas da Terceira e São Miguel. Ainda há, como disse, um caminho longo e importante a fazer nesse aspecto, mas os números indicam um grande salto, sobretudo nestes últimos anos, e algo que nos orgulha e satisfaz é, por exemplo, na valorização de resíduos de embalagens provenientes da recolha seletiva. Os Açores, em 2015, valorizaram 42 kg por habitante, quando a média nacional não chega aos 35 kg por habitante. Estamos claramente à frente do que melhor se faz no contexto nacional, e deve-se naturalmente ao investimento, a esta reforma estrutural absolutamente decisiva que tem sido implementada e que está em curso na região neste momento. Esse será, de resto, o tema de alguns dos nossos próximos programas, que desde já recomendo como serem programas de facto a não perder, porque de facto são números verdadeiramente fantásticos e espelham bem o esforço que tem sido feito na região nesta área. Os Açores partilham de 4 reservas da biosfera atualmente, a última foi aprovada este ano pela Unesco. É um motivo de grande satisfação, não tenho dúvidas para si, com certeza, mas que coloca também novos e importantes desafios. É verdade, foi um projeto em que colocámos grande empenho e que felizmente teve o melhor resultado, um tremendo sucesso, numa decisão que passou inclusivamente pela aclamação por parte do Comitê Técnico da Unesco, que deliberou essa designação. A reserva da biosfera das Fajãs de São Jorge vem trazer uma outra escala à biosfera Açores, à marca biosfera Açores. Nós tínhamos 3 reservas, 3 ilhas, coincidentemente as ilhas territorialmente mais pequenas, Corvo, Flores e Graciosa. A reserva da biosfera das Fajãs de São Jorge vem trazer uma escala diferente à marca e ao contexto da biosfera nos Açores e exigirá da administração, como exigirá dos gestores de cada uma destas reservas e da sua integração no contexto das reservas da biosfera regionais e nacionais, um incremento da valorização desse património e daquilo que são os princípios do desenvolvimento sustentável que estão na base da sua designação. Da nossa parte, iremos, para já, apostar
na elaboração e na implementação dos planos de gestão das reservas, numa estruturação integrada e também numa promoção integrada da Biosfera Açores, das 4 reservas, associada a uma marca única, que é a marca Biosfera Açores, no contexto regional, mas também para o exterior, e também iremos naturalmente continuar e incrementar na medida do possível a participação da região nos fóruns internacionais que congregam as reservas da biosfera, especialmente a rede BIOS, a rede do Atlântico, a rede das zonas das reservas em ilhas e zonas costeiras, no sentido de estabelecermos parcerias com esses outros territórios, porque estamos a falar de uma rede à escala planetária de extrema relevância. São 660 reservas, cerca de 660 reservas em 120 países de todo o mundo e, portanto, colocar os Açores e algumas das ilhas dos Açores nesta rede é algo extremamente importante. Sr. Diretor, o nosso tempo está de facto a esgotar-se, estamos mesmo no fim. Quer deixar algum repto, algum desafio a quem nos visita ou quem por cá vive, no sentido de protegermos este importante património? Essa é uma mensagem permanente, mas que creio também, como já referimos ao longo da nossa conversa, que tem tido um acolhimento crescente por parte dos nossos concidadãos e também por aquilo que é a qualidade do nosso património natural e do produto turístico que também colocamos ao dispor daqueles que nos visitam. Aqueles que nos visitam também, em grande parte, já têm uma grande preocupação e uma grande consciencialização com as questões do ambiente e da preservação do património natural, mas nunca é demais afirmar ou sublinhar que a natureza de que dispomos hoje não é algo que nos pertença, é algo que nós recebemos e que temos a obrigação de conservar e de transferir esse legado para as gerações vindouras, no mínimo em condições idênticas àquelas com que ele nos foi disponibilizado. Muito obrigado, Sr. Diretor, pela honra que nos deu, pela sua presença nesta primeira edição do Magazine Verde. No nosso próximo programa vamos saber como estão os Açores a lidar com aquela que é considerada uma das maiores ameaças da humanidade atualmente, as alterações climáticas. Até lá, agradeço-lhe o facto de nos ter acompanhado neste nosso primeiro programa e desejo-lhe uma boa semana.